pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, trabalhando hoje a aula de número 166. Vamos continuar ali, né? Coesão textual, agora sequencial. Já verificamos, mas vamos verificar mais um pouquinho, né? Conjunções coordenativas e subordinativas. Lembrando vocês dos recadinhos ali. Não esqueçam das atividades obrigatórias. Olha ali a presença de vocês. Verifiquem então as atividades primeiro, segundo e terceiro trimestre. Se tiver faltando alguma coisa, pessoal, corram atrás, vão até o professor de vocês e verifiquem ali. Não deixem nada para trás. Vamos verificar então os conteúdos da nossa aula de hoje? Bora lá! Objetivos desta aula: revisar a coesão textual sequencial e as conjunções coordenativas e subordinativas, analisar a função desempenhada por essas conjunções nos textos, né? Então, na aula passada, nós verificamos a referencial e agora a sequencial, perfeito? Vamos dar continuidade e fechar tudo bonitinho aí. Então lá, a definição. A coesão sequencial é responsável por criar as condições para a progressão textual. De maneira geral, as flexões de tempo e de modo dos verbos e as conjunções são os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial nos textos. Orações feitas com conectores, que são palavras ou expressões responsáveis pela criação de relações entre os segmentos do texto. Como assim, professora? Nós estudamos ali as coordenadas, já verificamos um pouquinho das subordinadas, são aqueles conectivos, né? Aquela pontezinha da amizade, diríamos, certo? Que sai de uma oração para outra, dando ali uma conexão exata ao texto, perfeito? Para que não fique ali, né? Eu não posso parar de qualquer jeito. Então, às vezes eu não quero dar um ponto, então vou utilizar ali um conectivo adequado e manter, então, o meu texto belo. Então, vamos lá. Quiz. São exemplos de operadores sequenciais. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Lembram daí? É uma das classes gramaticais, tá? Aqui outra. B, falar, cantar, sorrir, chorar, amar, correr, colocar. C, então, portanto, já que, com efeito, porque, ora, mas, assim, daí, dessa forma, isto é. Qual das faz aquela conexãozinha com vocês lá? Tranquilinho lá, pessoal? Então, temos ali, na A, as preposições, não é verdade? Na B, os verbos. E, é claro, na C, as conjunções ali, perfeito? Então, a C é a corretíssima. Então, portanto, já que, com efeito, porque, ora, mas, assim, daí, dessa forma, isto é, e muitas outras que nós temos aí. Então, veja, não preciso repetir, não é verdade? Não preciso. E, é claro, eu tenho que verificar qual é a ideia que eu quero passar. Adição, a diversidade, a oposição, né? A alternância, aí eu tenho que conhecê-las. Então, vamos agora a um textozinho, vamos à nossa leitura. Acompanhe o texto comigo lá. Publicidade infantil. 7 regras que precisam ser obedecidas por o redator,
Rock Content, publicada em 4 de julho de 2019. Então, vejam bem porque é para vocês também, tá? A publicidade infantil é qualquer divulgação de produto ou serviço voltado para crianças, com o intuito de vender para elas. Embora quem efetivamente compra o produto ou o serviço sejam os pais ou os responsáveis, antigamente o foco da comunicação era a criança, o verdadeiro consumidor. 2. Exibição de propagandas na televisão. Propagandas na TV para crianças não são mais permitidas desde 2014, pela resolução do CONANDA. Além disso, fazer propagandas usando personagens animados ou que remetam ao universo infantil, que de alguma forma chamem a atenção das crianças, também é proibido. 7. Venda casada. Condicionar a venda de um produto à compra de outro já é uma prática proibida, independentemente da idade. Fazer isso com crianças, então, principalmente ao dizer que tal produto é um brinde, caracteriza ainda mais a abusividade de uma peça publicitária infantil. Aí nós temos ali, né, o endereço eletrônico. É claro, colocamos aquelas que eram viáveis para vocês, né, que é o nosso momento aqui. Então, é importante vocês lerem, verificarem. Ai, professora, mas eu lembro que algum tempo atrás, né, tinha as propagandas com crianças, isso aqui era legal, tal, tal. Mas não pode, não deve haver exposição das crianças nas mídias, ok? Então, é lei do CONANDA e nós devemos obedecer. Atividade 1. Vamos lá, então. Propagandas na TV para crianças não são mais permitidas desde 2014, pela resolução do CONANDA. Além disso, fazer propagandas usando personagens animados também é proibido. O que a expressão destacada no trecho acima está retomando? Com vocês lá.
Vamos lá, pessoal, vamos verificar ali? Então lá, o que a expressão destacada no trecho acima está retomando, que é o além disso, propagandas na TV para crianças não são mais permitidas. Então, foi retomado aquelas palavrinhas ali, mostrando para a gente que não pode, é proibido, que tem lei e que se a gente não obedecer automaticamente temos que responder por isso. Continuando então a nossa leitura. Vamos verificar agora novamente a definição de coordenada, subordinada, para que venhamos então a memorizar e não esquecer mais. Orações coordenadas são aquelas que participam do mesmo período e, ainda assim, são sintaticamente independentes. Oração subordinada é aquela que exerce uma função sintática em relação à oração principal e seu sentido depende dela para ser completo. Em ambos os casos, as conjunções é que geralmente serão as palavras responsáveis por ligar as orações. Bom, estamos aqui trabalhando um período composto, não é verdade? Então temos uma oração aqui e outra oração aqui. Veja, a oração coordenada é onde a primeira oração não depende da segunda oração. Se eu quisesse dar um ponto ali e começar novamente a frase, sem dúvida nenhuma, poderia fazê-la e não ia causar danos à compreensão da frase. Já a subordinada, não. Ela depende dessa primeira aqui para que possa entender toda a mensagem. Ou seja, tem uma oração principal ali dentro que vai dar sequência ao que está querendo passar na frase. Percebe? É assim, é preciso que você estude. Então, é preciso oração principal. Aí chega a dar um ponto aqui. Tá, mas é preciso o quê, professora? Aí, que você estude. Mas veja, está precisando de alguma coisa, está incompleta. Ela depende de uma outra oração para que dá sentido bonitinho ali. Portanto, subordinada. Muito fácil, né? Essa relação entre as orações acontecerá por meio das conjunções coordenativas, podendo expressar o sentido de adição, adversidade, alternância, conclusão ou explicação, que são ali as conjunçõezinhas, né? Mas, portanto, ora, porque. Então dá aquele conectivozinho ali, né? Que vai passar a informação que eu estou querendo ali. Se é adição, opa! Vou colocar aditiva. É uma adversidade? Opa, então eu preciso cuidar. Eu não posso simplesmente catar qualquer uma, jogar ali e falar, essa ficou bonitinha. Mas, de repente, eu quero passar uma ideia de adição e coloquei um conectivo, né, alternativo. Pronto, estraguei a minha frase. Ok? Ou das conjunções subordinativas, que expressarão quando adverbiais, causa, consequência, finalidade, tempo, condição, contraste, comparação, conformidade e proporcionalidade. As integrantes serão marcadas pelas conjunções conjunções que, se, como, ok? Bom, então já sabemos agora o que é coordenada, o que é subordinada. Sabemos que a subordinada tem as substantivas, que já verificamos ali as 6 em aulas anteriores, não é verdade? Então, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva, positiva. Lembram dessa aula lá, pessoal? Aí trabalhamos também um pouquinho, lembramos da adjetiva e também as adverbiais, que são causais, finais, temporais, concessivas, consecutivas e assim sucessivamente, né? Então, vejam bem, a proporção que eu estudo, aprendo mais, proporção que... Está tudo dando uma ideia para mim, essas palavrinhas aí. Ideia do que, né? Ou a medida que. Então, veja, são palavrinhas que me remetem a alguma coisa, ou seja, o adverbial ali. Perfeito? Temporal, final, causal. Então, é bom dar uma estudadinha nelas para que eu possa interpretar e fazer ali o certinho. Bom, então lá, o que é um período composto por coordenação? Muito fácil, foi falado. É aquela em que as orações dependem sintaticamente da outra para que façam sentido?
B. É aquela cujas orações não dependem sintaticamente uma das outras, porque sozinha já tem sentido completo? C. Completo? C. São palavras usadas para marcar as relações gramaticais entre as orações? Agora é com vocês. Daí, conseguiram? Muito simples. A professora Tânia falou que coordenada é independente e subordinada dependente, então, sem dúvida nenhuma, a B é a resposta correta. Atividade 2. A fiscalização é feita por denúncias ao Ministério Público que investiga os comerciais com base na legislação. A conjunção destacada poderia ser substituída por, então temos o que ali? Eu poderia substituir, pois, ele investiga, que é a A, B, ou ele ou investiga, C, porém, ele investiga, ou D, por isso, ele investiga. Com vocês lá.
pessoal, para colocar ali, interprete. Verifique se é essa mesmo a mensagem que você quer passar, certo? Para não passar uma mensagem que não é aquilo que você queria, perfeito? Então, uma conjunçãozinha colocada errada já automaticamente vai danificar a sua oração, tá? Então, sem dúvida nenhuma, pois ele investiga. É a mesma interpretação. Atividade 3. A fiscalização é feita por denúncias ao Ministério Público, que investiga os comerciais com base na legislação. A relação entre as orações ligadas pela conjunção explicativa, que é de A. Subordinação, B. Coordenação, C. Coordenação e subordinação, D. Não há relação entre elas. Ora, verifique ali. Veja se uma depende da outra. Faça essa ligação que eu falei para vocês. Leia uma, tenta parar, está faltando alguma coisa, fica bem facinho de vocês conseguirem detectar qual das. Com vocês lá. Pessoal, fez aquilo que eu falei, verificou, você consegue muito. Né? Não, está precisando da outra para o entendimento. Opa, subordinada, né? Não, aqui eu poderia fechar que não causaria problema a minha interpretação. Opa, coordenada. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos ali a B, coordenação. Ou seja, orações independentes uma da outra. Perfeito? Se fizer aquele processo, não tem como você errar. Você vai conseguir detectar com certeza. Bom, gente, hoje trabalhamos a nossa coesão textual sequencial, verificamos ali, falamos um pouquinho das conjunções coordenativas e um pouquinho das subordinativas, ok? Até uma próxima aula.